Fala, amadores! Fábio aqui do canal O Amador, e hoje o protagonista desse vídeo será ninguém menos do que Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira está aí em uma grande missão e nós vamos ver essa missão, vamos comentar sobre ela e por que essa missão veio à existência e como ele se utilizou do nome de Deus para dar significado a essa visão, para dar mais credibilidade para aquelas pessoas que são mais afetadas por uma certa apelação espiritualizada e religiosa das coisas, principalmente nesses últimos anos aí no meio da política, especialmente no campo bolsonarista. Olha esse vídeo que ele postou, olha como é que está sendo aí essa missão do Nicolas Ferreira, e eu volto daqui a pouquinho para analisar o que está por trás desse vídeo, trazendo aqui também a minha opinião. Então já deixa o seu like aí e fique até o final que vai valer a pena. Fala pessoal, eu terminei de uma agenda aqui em Minas Gerais e confesso pra vocês que eu ia voltar pra casa. Mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. Enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né? Onde nada mais abala a gente. E essa indignação que vocês sentem, né? Esse sentimento de impotência não é só seus. Eu como deputado federal, eu sou testemunha, né? De quantos deputados e senadores, não são todos, né? Pelo contrário, uma parte ficam realmente com o mesmo sentimento de vocês, né? De impotência perante as prisões injustas, né? Do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seu, né? É um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual é a estratégia, né, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade, como se assim a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico, para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está. E principalmente para trazer esperança. Para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo, né, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar Dilma. A gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Então, saiba que você não tá sozinho. E todos os meios de ação eles não tiraram. Jurídicos, legislativos. Mas sobrou uma coisa que talvez seja mais importante. Sobrou a nossa voz. Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, enfim, até Brasília. De falar dessa atitude do Nicolas Ferreira, eu acho interessante como as pessoas têm a facilidade de colocar o nome de Deus em coisas que são muito triviais. Como se Deus tivesse inspirado o Nicolas Ferreira a caminhar. Ô Nicolas, somente anda. Anda, vai de uma cidade até outra, porque é isso que você tem que fazer, você vai resolver os problemas dos presos políticos, segundo ele próprio, os problemas do Bolsonaro, porque é com isso que Deus realmente está muito preocupado. Então Deus, lá na sua infinita sabedoria e grandeza, cuidando de tudo que há no universo e na Terra, para dizer para o Nicolas caminhar. Soa tão natural quanto as risadas atuais do Nando Moura no canal dele, nos vídeos dele. É artificial e superficial. É mais uma vez usando o nome de Deus em benefício próprio, em benefício político, que não traz nenhum resultado. Mas sabe o que eu acho que realmente está acontecendo? Vendo tudo isso, analisando a questão do Banco Master, todos esses escândalos, inclusive do INSS, envolvendo a Igreja da Lagoinha, o pastor do próprio Nicolas, ele está aproveitando aqui, ó, com uma coisa ele mata duas. Com uma coisa, primeiro, ele caminhar gera uma certa nuvem de fumaça sobre o silêncio dele a respeito do Banco Master, porque ele prometeu um vídeo, até agora nada. Rapidinho ele faz um vídeo quando é para falar do MBL, quando é para falar do PSD, quando a pauta não machuca tanto assim o rabo preso dele, então ele consegue fazer. Mas o Banco Master parece ter sido muito difícil, parece um tema espinhoso para ele tratar. Então ele decidiu o quê? Cortina de fumaça melhor, vou caminhar. O MBL já fez isso e deu certo, e foi com outro propósito e deu resultado lá do impeachment. Eu vou fazer isso agora. Agora compara a caminhada do Nicolas Ferreira com a greve de fome do Glauber Braga. Para mim, tá bem parecido. É tão tosco quanto, porque não tem propósito, porque não tem, parece só uma fuga mesmo. E segundo, ele atrai a atenção que está um pouco distante, dos bolsonaristas, dos eleitores. Eles estão mais distantes, né? A militância está mais fria.
Então ele consegue trazer, aproveitando que o Bolsonaro está em decadência, que o Bolsonaro está incapacitado de exercer uma liderança firme, que talvez ele nunca tenha tido uma liderança firme, ele tenha tido uma liderança, mas não tão firme, e aproveita e traz essas pessoas para ele, usando a figura do Bolsonaro. Enquanto ele usa a figura do Bolsonaro para dizer que está fazendo um ato simbólico em nome do Bolsonaro, por trás ele está trazendo o quê? A audiência que é cativa ao Bolsonaro. Mas esse cara é tão bolsonarista que ele decidiu caminhar sei lá quantos quilômetros até Brasília por causa do Bolsonaro, por causa dos presos. E é interessante que na fala dele, ele fala escândalos, e ele não cita esses escândalos nominalmente, ele fala genericamente escândalos que estão surgindo. Porque se ele for citar nominalmente, pode afetar aquilo que é exatamente o motivo da fuga dele, afetar os seus. Porque agora me parece que o André Valadão vai ser convocado para a CPMI do INSS, que tem igrejas, olha só gente, tem igrejas envolvidas com o caso, com o escândalo, com o crime, né, que cometeram aí de desvio no INSS. Para você ter uma ideia do que, cara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As frases podem ser ditas por qualquer pessoa, né? As frases podem ser ditas por qualquer pessoa. O Nando Moura não vive repetindo máquina de queima de reputação enquanto ele mesmo está queimando a reputação das pessoas. A esquerda não fala contra a hipocrisia da direita enquanto a esquerda é hipócrita. A direita não fala da hipocrisia da esquerda enquanto a direita tem suas hipocrisias prediletas também. Pois é, as frases podem ser ditas por qualquer pessoa. Então, citar um versículo não dá à pessoa que está citando a autoridade de ser coerente com aquilo que ela está citando. Dizer conhecereis a verdade vos libertará, não significa dizer que aquela pessoa é um amante da verdade, porque a verdade é conveniente. A verdade é uma verdade de conveniência. Então essas duas coisinhas, foge, cria uma cortina de fumaça, desvia o foco, e o vídeo, Nicolas, do Banco Master de fundo preto ali, cadê? Enquanto ele atrai a atenção dos bolsonaristas, porque eu acredito que Nicolas Ferreira ainda quer ser presidente do Brasil. Ele tem projetos, né, futuros. Eu não critico quem tem projeto de poder. Eu critico quem tem projeto de poder pelo poder. É diferente. Porque quando alguém diz, por exemplo, o MBL, o MBL tem um projeto de poder, ele só tem um projeto de poder. Eu pergunto, qual desses políticos não tem? Bolsonaro tinha um projeto de poder ou não tinha? Bolsonaro tinha um projeto de poder. O problema é que quando ele chegou lá, ele não soube o que fazer. Por quê? Porque não tinha um projeto claro, um projeto de Brasil. Era um projeto apenas de poder pelo poder, e não um projeto de poder para poder fazer alguma coisa pelo país. Tanto é que olha o que aconteceu, onde está Jair Messias Bolsonaro agora. Eu sei que muitos bolsonaristas podem aparecer aqui dizendo o seguinte, isso aí é por causa do sistema da perseguição. Alguém em sã consciência, por favor, diga que não existe Bolsonaro versus o sistema. Por que ainda não caiu a ficha que Bolsonaro não lutou contra o sistema? E eu falo isso como um cara que votou em Bolsonaro em 2018, que acreditou que ele podia ser alguma coisa diferente dos demais. E olha só o que aconteceu. Existem críticas honestas quanto à atuação dos adversários do Bolsonaro. Existe. Por outro lado, não existe, você não pode dizer que Bolsonaro é apenas vítima dos seus adversários. Não é vítima dos seus adversários somente. Ele tem a sua parcela, e essa parcela é tão importante quanto ignorada pelos apoiadores. Infelizmente é assim que funciona. Então Nicolas Ferreira quer ser o substituto de Bolsonaro, resumindo aqui a questão. Outras figurinhas que aparecem nesse vídeo são figurinhas como o Sargento Farru. O Sargento Farru só grita, ele só fala, aquela coisa histriônica, sabe? Aquela fala escandalosa. Tem até um vídeo para fazer aqui sobre Silas Malafaia e Érica Rio. E eu acho que eu vou colocar o Farru também. Aparecem essas figuras, sabe? E é dessas figuras que eu estou falando. Vamos aposentá-los nessa eleição de 2026? Vamos dar férias para o Farru, vamos dar férias para o Marcos Duval, vamos dar férias para o Gaia. Uma renovação. Em 2018 a gente acreditou que tinha feito uma renovação. Era a nova política, a nova forma de fazer política, a nova forma de fazer campanha. A eleição de Bolsonaro veio de uma forma diferente do tradicional, surpreendente até. E nós acreditávamos naquele período que uma nova forma de política havia surgido. Só que 7 anos depois, quase 8 anos depois, a gente está vendo o quê? A gente está vendo que o sistema
e aqui o sistema mesmo se adaptou. O sistema político, juntamente com o judiciário e os periféricos ali, se adaptaram e criaram, dentro dessa nova forma de campanha de política através das redes, criaram os seus quartéis generais para continuar mantendo-se no poder, mantendo o velho sistema com a cara de novo sistema, de uma roupagem nova. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. Se você discorda, pode comentar também. Se você deixou seu like lá no começo, era para ser um vídeo de corte, eu acabei desistindo no meio do caminho e trouxe aqui a minha opinião e a minha leitura sobre esses fatos, essas figuras que aparecem, inclusive o próprio André Fernandes, que é daqui da minha região, do meu estado, né, que aparece aí, e sinceramente 2026 é mais importante do que a gente imaginava. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, continue aqui, assiste esse vídeo que está aqui, você pode se inscrever clicando aqui em cima, ó. Esse vídeo que está aqui em cima é muito legal, sobre a resposta do Renan, e esse que está aqui é bem legal também, sobre a fala do Lula, que houve um corte malicioso, e agora tem até gente lá no TikTok me chamando de apoiador do Lula, por causa de um vídeo em que eu apenas expus a verdade, independente de quem fosse. Dá uma olhadinha aqui que tá bem legal esse vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu!